O BTG Pactual deu recomendação de venda para as ações da Taesa. E você vai me perguntar, pô, isso aí não é estranho, cara? A Taesa, que é uma ação bonitinha, tudo certinho, receitas previsíveis, dividendos elevados, aquela ação para você dormir tranquilo, se aposentar e levar até o caixão. Pô, por que recomendação de venda? Tem alguma coisa que eu não sei? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho de like para ajudar esse canal. E vamos lá. Taesa é o tipo de ação que o investidor não larga o osso. Por quê? Porque, pô, vamos lá. Essa aqui é quase uma ação que é vista como uma galinha dos ovos de ouro. Ela sempre está te dando frutos. Ela não deixa de dar fruto. E por que o pessoal recomenda a venda? E você vai notar que não é só o BTG. Casas de análise por aí falam que é para vender Taesa. Qual que é a justificativa? Geralmente é que a ação está cara. Mas seria só isso mesmo? A ação está cara? Porque quando a gente fala numa estratégia de previdência, estratégia previdenciária, geralmente a gente fala o seguinte: a ação ficou acima do meu preço teto, já não tem margem de segurança para comprar, eu simplesmente vou fazer o quê? Paro de comprar. Pego a grana, seja do meu aporte, do dividendo, seja lá qual for, ou aporto em outra ação, se meu asset allocation está pedindo aporte em ação, ou eu coloco em renda fixa. Simples assim. Mas e aí? Tem mais alguma coisa em Taesa? Vamos discutir aqui. Hoje, como é que estão os indicadores? Dividend yield elevado. Na média, a Taesa remunerou o acionista nos últimos 10 anos a uma taxa de 10% ao ano. É uma remuneração muito alta. 10% é mais do que remunerou o CDI nos últimos anos. É o que o Warren Buffett exige ao fazer desconto de fluxo de caixa. É uma excelente remuneração. Isso veio só nos dividendos, afora a valorização que a empresa trouxe para a gente ao longo do tempo. Nos últimos 10 anos, a tendência de alta foi clara. Mesmo que eu coloque em cotação padrão, a gente teve alta, tivemos ganho de capital. Tudo bem que ela está andando de lado desde 2022, mas isso decorre da argumentação que se faz de a ação estar cara. Bom, ela realmente está cara? O que seria o caro? O caro é relativo. Quando a gente faz qualquer juízo de valor, a gente faz um juízo de valor referencial, em referência a alguma coisa, em relação a alguma coisa. Bom, vamos dar uma olhada na relação EV sobre EBITDA da empresa no histórico. E na média, ela negocia 7 vezes. Ela está acima da sua média. Pô, então quer dizer que ela está um pouquinho cara mesmo. Indicador preço ou valor patrimonial, como está? Média da empresa, 1,83, 1,76. Tá mais ou menos ali. Mais ou menos ali. Como estão as margens da empresa? A margem está abaixo. Isso é um sinal ruim, por isso que a ação está com PVP um pouco abaixo da média. E o retorno sobre o capital investido, ROIC, também está abaixo, o que sinaliza um PVP abaixo da média. Então a gente vê que a qualidade da empresa está um pouquinho pior em relação à sua média histórica e o múltiplo está acima. Então, no mínimo dá para você dizer, ó, Taesa já está no preço justo ou um pouco acima. Então, de fato, não tem como negar que ela não é uma ação barata hoje. Mas eu estou visando renda, Luan. Renda. Se ainda paga 10% para mim, tá tudo certo. Mas cuidado ao olhar essa renda atual. Porque é uma renda que talvez seja frágil nesse momento, nesse patamar. É isso que você precisa pensar. Porque você poderia dizer, ah, tá no preço justo, ou tá um pouco acima, mas tá me pagando uma renda de 10? Tá tranquilo. Mas não é assim. Cuidado com isso aí. Que talvez essa renda, como eu disse, não seja algo sustentável a médio e longo prazo. Mas, Luan, como que não é sustentável a médio e longo prazo se é uma empresa de transmissão de energia elétrica, não sofre com risco de demanda? Ou seja, a demanda nesse setor é inelástica, ela não muda conforme a renda das pessoas, não muda conforme crises na economia. A gente está falando de redes de transmissão de energia elétrica. A empresa ganha como se fosse uma assinatura sem taxa de cancelamento. Ela só deixa a rede disponível e ganha grana, a receita anual permitida. E aí, sim, só que tem um risco, que é o seguinte: a empresa, ela tem esse direito de operar essas linhas de transmissão, mas por um prazo específico, é o prazo da concessão. Então, acabou esse prazo, a empresa precisa substituir o ativo, não admitida a prorrogação, ou, tendo prorrogação, fazer reforços e melhorias, o que demanda muito investimento. Então, demanda bastante investimento. Só que, como o fluxo de caixa dessas empresas é previsível, elas conseguem fazer esses investimentos sem a necessidade de uso do capital próprio, do dinheiro do acionista. Elas usam de muita dívida para isso. E aí que a gente fala do ciclo de investimento. Momentos em que você vai notar que o nível de endividamento está bem alto. E esse é um problema de Taesa hoje. E aqui está o endividamento da Taesa, conforme o último relatório da empresa. Dívida líquida dividida pelo EBITDA, 4x, 4 anos de EBITDA. É isso que significa. Isso é muito 4 anos. Muito mesmo. Isso aqui é nível de alavancagem de empresas dos Estados Unidos, que já estão alavancadas. Só que lá o custo de capital é muito menor. Aqui é altíssimo. A gente está falando de dívida aí
de no mínimo 12% ao ano. Então, um problema. E isso se reflete em dividendos menores. Porque é só você pensar aqui comigo. Como que eu vou ficar pagando muito dividendo se eu tenho que gastar uma grana com pagamento de dívida, que é a despesa financeira? Em algum momento, eu vou ter que reduzir esse dividendo. Então, esse é o grande ponto aqui. Empresa com muita alavancagem financeira, em algum momento ela vai ter que reduzir drasticamente isso. Ainda mais porque a gente está falando de empresas que têm concessões por prazo definido. Em algum momento, aquela receita que gera o dividendo acaba e eu preciso substituir. E como está o caso da Taesa? Talvez essa seja a grande dúvida aqui, né, para eu saber se esse dividendo vai continuar aí nessa média de 9, 10% por muitos anos. E o detalhe, primeiro, quanto que a empresa gera de receita líquida conforme o resultado regulatório, que é o que importa, que mede de fato a geração de caixa das empresas transmissoras de energia. 580 milhões. Ou, no ano inteiro, 2,4. Vamos arredondar para 2,4 bilhões. Sendo assim, a cada trimestre, na média, a Taesa gera uma receita de 600 milhões de reais. Coloque esse número na sua cabeça. Hoje a empresa conta com 44 concessões. E, diante do cenário de muita competição nos leilões de transmissão, que a gente tem visto nos últimos leilões da ANEEL, a empresa está mais focada hoje em compra de outros ativos, o que faz com que ela eventualmente tenha rentabilidades menores. E aqui entra o quadro de concessões da Taesa hoje. Você vai notar que as duas maiores, Novatrans e TSN, elas estão gerando uma receita anual permitida de 500 milhões aqui e 488 aqui, arredondando 1 bilhão de reais. E quando que essas concessões irão vencer? Elas irão vencer em dezembro de 2030. Portanto, a partir de 2031, não haverá mais essas duas concessões. Não vai ter mais. A gente está falando de 1 bilhão de reais. A gente está falando de 5 anos à frente. 1 bilhão de reais. Hoje a empresa gera de receita 2,4 bi. E vamos considerar que a empresa tem reajustamento de receita e tudo mais, ela chega a uma receita de 2,7 bilhões. E a RAP desses dois projetos chegue a 1 bilhão, 1 bilhão e 50. 1 bilhão. Vamos arredondar para 1 bilhão. A gente está falando de pelo menos 35 a 40% de queda na receita da Taesa. Isso, obviamente, geraria uma queda de pelo menos 30% no dividendo. Ah, Luan, mas espera aí. E esse endividamento? Esse endividamento que segue crescendo não é para substituir essas concessões? Sim, mas será que a gente já tem uma visão clara dessa substituição hoje? E aí que mora o problema. Por quê? Projetos Greenfield, ou seja, novas concessões. Ela tem aí uma prospecção de quase 400 milhões de receita. E mais aqui reforços, 84 milhões. Arredonda para 500 milhões. Então hoje a empresa, é o que ela está mostrando para a gente, ela tem uma perspectiva de 500 milhões de receita. Só 500 milhões não substitui 1 bilhão. Então ela precisa dobrar essa capacidade de geração de receita. E veja que a gente está falando de 5 anos à frente. Ela simplesmente dobrar é uma mera reposição. E o custo-oportunidade de você ter o seu dinheiro alocado nesse período, 5 anos à frente? Um custo-oportunidade está cada vez mais elevado, com a taxa Selic ainda a 14,25. Esse é um problema. É um problema muito similar ao enfrentado com os investidores de ISA Energia hoje, mas por outro motivo que eu trato em um vídeo específico na comunidade FMI, bem detalhado, onde também você tem acesso ao meu treinamento completo Formação Mirai Investing, uma assinatura módica, considerando todo o conteúdo que você tem lá e também os conteúdos quase que diários que eu trago para membros do canal e os membros da comunidade FMI. E ainda você tem acesso à minha planilha de preço-teto de ações e fundos imobiliários e acesso à minha carteira de investimentos e vídeos específicos que eu falo sobre ela. Se tiver interesse em conhecer, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então a gente já entendeu o seguinte, tá? Mas isso aqui é uma informação pública, que a empresa ainda precisa dobrar para pelo menos ficar no 0 a 0. Então, a gestão está fazendo alguma coisa? Claro que ela está. Ninguém é trouxa aqui, ninguém é idiota. Mas isso significa que a dívida vai crescer. E dívida crescente atrapalha pagamento de dividendos sustentáveis. Então, hoje, Taesa não é uma grande oportunidade. Mas qual que é a visão aqui do BTG Pactual? E aqui está o relatório. Recomendação de venda. Recomendação forte. Isso quando a ação estava 34,40. Agora a ação está 35,40. E veja que eles tratam da alavancagem. Então o grande medo deles aqui é a alavancagem. Dividend yield de 2024, 7,6. 2025 deve ser ainda mais baixo, uns 7%. E eles enxergam uma TIR, uma taxa interna de retorno real, pouco atraente de 6,1%. O que é isso? Significa que, na visão do BTG, nos R$ 35,00, a Taesa dá um retorno potencial de IPCA mais 6,1. Isso é muito pouco. Pouco, né? Claro, hoje se eu investir em tesouro direto, em tesouro IPCA+, eu tenho um retorno maior do que esse. Claro que líquido fica até próximo desse, mas veja, não existe prêmio de risco entre títulos públicos e investir numa ação. E aí, a casa de análise, o banco, ele dá a recomendação de venda. Não é que a ação perdeu fundamentos. Para uma casa de análise,
Você deve vender uma ação quando ela está cara, não simplesmente quando a empresa perdeu fundamentos. Não é só na hipótese de perder fundamentos, porque eles fazem essa análise econômica de custo-benefício. É isso. Agora, você, investidor aí do outro lado, tem que vender a ação por conta disso? Não, porque o seu viés é de acumulação nos melhores preços, visando maiores dividendos ao longo do tempo. Então você não precisa seguir esse negócio certinho de superou meu retorno potencial, vou vender. Até porque você não é um fundo de ações que tem a possibilidade de não pagar imposto. Você tem esse problema fiscal. Então, simplesmente pega os dividendos da Taesa e aporta em outra ação ou encaixa se o seu asset allocation está falando para fazer isso. Simples assim. Não precisa sair vendendo. Mas eu tenho que reconhecer que a ação, no mínimo, está ou no preço justo ou está um pouco cara. Então, não seria o melhor momento para comprar. Ainda mais considerando os riscos que eu trouxe aqui para você. Não entenda mal, não sou hater de Taesa. Acho a empresa sensacional. Não tem nada disso. Não tem nada de investidor torcedor ou hater. Nada disso também. Só estou te dizendo que hoje a perspectiva não é das melhores em termos de retorno. Por quê? Porque a gente está esperando um endividamento ainda alto para compensar essas concessões, que são concessões muito relevantes para a Taesa. E ela ainda não conseguiu, de acordo com o CAPEX dela atual, os investimentos, dar uma perspectiva de já ter uma substituição rápida desses ativos. Ainda precisa dobrar, e isso atrai endividamento maior e dividendos mais contidos em um cenário de taxa Selic muito alta ainda. Simples assim. E vamos dar uma olhada agora aqui em alguns comentários no YouTube. Desde 2017, na Bolsa, foi uma pena não ter o canal Mirai Invest naquela época, mas chegou bem, ajudando muita gente. Quanto mais o tempo passa, mais aprendemos. Obrigadão aí, Pericles. Obrigado aí por acompanhar o canal. Eu vi a Marfrig na minha cara nos 8, 9 reais, agora tá acima de 21. Coisa de louco. Cara, esquece. Isso aí a gente sempre vai ter essa dor de corno. Não tem jeito de acertar a fiafó da mosca. Esquece isso aí. Entrei na gangorra da bolsa há 2 anos e já saquei o humor da coisa. Movimentos exagerados e sem sentido. Curto prazo é isso aí mesmo, meu amigo. Vai se acostumando. E o Brasil tem que aproveitar com essa briga entre Estados Unidos e China para fazer mais negócios, já que ele é o maior produtor rural em muitas commodities. Bem isso, a gente tem que aproveitar e se aproveitar do caos, né? Temos que nos beneficiar do caos. Isso é ser antifrágil. O difícil é confiar nos governantes para isso, né? Mas vamos lá, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Rally de fim de ano? Será que vai vir perto do rally do meio de ano? E já tivemos rally no começo do ano. Acho difícil no fim do ano, hein? Tem que ser muito otimista. Mas e você? Você acha que Taesa está muito cara? O que você está fazendo com as suas ações? Comenta aqui embaixo. E de novo, aqui embaixo conheça a comunidade FMI. Mas se não for o seu momento de entrar na comunidade, sem problema. Vou deixar um vídeo aqui em cima para você, onde eu te mostro como construir do zero uma carteira de dividendos. É um vídeo bem elogiado. Corre lá que é de graça.